Bom dia para você que já entrou, graça e paz. Shalom, Denise, pastora Neuza, bispa Ana Beatriz, Ricardo Ribeiro, Gildeia, pastora Neuza, pastor Luiz, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Shalom, Norma. Suzy, bem-vinda. A voz está baixinha, não estou te ouvindo bem, não. Deve ser o som aqui. Está me ouvindo, gata? Ouvi você. A tua voz está muito baixinha. Às vezes é teu fone aí, porque acho que o pessoal está me ouvindo bem, não tá? Bom dia, Georgina. Vou abaixar aqui o som. Todos ouvindo bem, Rick. Tá bom. Então vamos lá, gente. Shalom, bom dia. Ricardo, fale à vontade. E aí, minha gente? Hoje eu estou embaixo, né? Quando a chefa entra no negócio, a gente fica no lugar de baixo aqui. Ó, a Norma está dizendo que está baixo, mas prestem atenção, aumentem seus volumes e fiquem ligados. O que está acontecendo aqui? Eu estou no aeroporto, né? Vou partir agora para Porto Alegre, no Rio. Inclusive, eu vou filmar a decolagem, coisa mais linda, gente, que tem a decolagem aqui do aeroporto do Rio de Janeiro, passando pelo Cristo Redentor, pela praia. Eu vou filmar e vou postar aqui para vocês daqui a pouco, se Deus permitir. Mas ainda não clareou, aqui atrás ficam os aviões. Eu queria mostrar para vocês, mas não clareou aqui ainda. Mas, o que está acontecendo hoje? Vou até Porto Alegre. De Porto Alegre eu vou pegar um ônibus para ir para o Uruguai, onde eu vou pregar até domingo à noite. Depois eu volto para casa e chego em casa terça-feira, na verdade. E nós fizemos essa semana uma série, estamos fazendo uma série aqui de lives sobre como vencer a nossa criança interior ferida, a nossa criança interior mimada. Então nós tivemos 2 lives. Quem não acompanhou deve acompanhar, está no canal do YouTube Ministério Ricardo Ribeiro. E nós fizemos 2 lives com a apóstola Fabiana, que é psicóloga, falando sobre como vencer a criança ferida, parte 1 e 2. E vencer a criança mimada. Hoje, quem vai dar essa belíssima aula para vocês, e olha, fiquem até o final, porque eu sei do que se trata. Quem vai dar essa belíssima aula para você é minha melhor discípula de todas, e minha mulher, minha amada. Está aí, ó, Bispa Raíza. E ela vai falar sobre decisão, atitude e protagonismo. Como você assumir o seu lado adulto. Porque você não tem como destruir o seu lado criança. É até importante que o seu lado criança continue dentro de você, mas que você use apenas a criança livre, a criança sonhadora, a criança feliz. E não a criança ferida, a criança amargurada, a criança traumatizada que tem dentro de você, a criança mimada, paparicada, vitimista. Não, isso não. Mas o teu lado criança livre, isso você tem que ter, né? Tomar um picolé de vez em quando. Só um momentinho que o aeroporto faz barulho, gente. Pronto, já foi. Então, essa é a penúltima live dessa série. A Bispa Raíza vai pregar agora. Eu vou ter que sair já, porque vai começar o meu embarque. E na hora de sair eu saio aqui, mas ela vai dar continuidade. Fiquem até o final. E amanhã, à tarde, não vai ser de manhã, porque eu ainda vou estar chegando no Uruguai. Vou estar cansado.
Mas amanhã de tardinha, possivelmente às 15 horas, no horário de Brasília, eu vou fazer uma live final, esmiuçando a música Pais e Filhos, do Renato Russo. Ah, poxa, você vai falar da música do mundo? Esquece a música. Eu vou mostrar que coisa profética tem ali naquela letra e vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Bom, vamos lá, vou ficar um pouquinho aqui, quero ouvir um pouquinho minha esposa e já já eu vou sair, mas ela continua. Deus abençoe. Fica aí o máximo que puder. Vai ser um prazer, tá? Então, tudo bem, né? É aí, ó. Por favor, gente, mandem aviõezinhos, convidem os amigos de vocês, porque hoje nós vamos falar sobre decisão, atitude e protagonismo, assumindo o seu lado adulto. Durante 3 dias nesta semana, foram falados temas sobre a criança, sobre o nosso lado criança, criança ferida, a criança rejeitada, e que trazemos, né, ao longo da nossa vida até a fase adulta. Porém, o objetivo aqui hoje é falar sobre o nosso modo, como nós podemos, a partir de agora, elevar o nosso nível e crescer. E daí eu já inicio falando para você que tudo começa com a decisão. Decisão é o ponto mais importante para você se tornar um homem, uma mulher adulta, com atitudes, com comportamentos de pessoa segura, de uma pessoa que toma a autorresponsabilidade para dar rumo à sua vida, para dar rumo ao seu destino. E a decisão, algo importante que tem que ser falado aqui, a decisão ela tem que ser feita sem sentimentos de raiva, sem sentimentos de vingança, sem sentimentos de mágoa, ressentimento, inveja, comparação. Vamos lá. Eu ia esmiuçar, mas faz aí, se é bom. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, amor? Tô. Então, uma coisa que a gente aprendeu, nós aprendemos nos últimos anos, estudando muito livro de coaching, de evolução pessoal, os livros do Anthony Robbins. Momentinho no aeroporto. Aguenta aí, gente. Dá para falar, fica à vontade. Mas tá me ouvindo Estamos te ouvindo bem. Tá. Então, tá bom. Então, nós aprendemos no coaching que é no momento da decisão que o destino é traçado. Então, toda decisão, ela define o nosso futuro. Por exemplo, quando eu decidi sair de Teresópolis e me mudar para a região dos Lagos do Rio de Janeiro, mudou algo no destino. Quando eu decidi fazer essa série de lives, mudou algo no destino. Então, a decisão, você pode ser uma pessoa que ainda tem uma criança ferida dentro de você, uma criança rejeitada, falando muito alto, uma criança traumatizada, uma criança mimada. Não tem problema. Isso se trata. Mas na hora de tomar qualquer decisão, essa decisão não pode ser tomada por essa criança, por esse lado criança. Então, você tem que ser muito cuidadoso para entrar no seu papel adulto. O que é o adulto? O adulto não envolve sentimento, emoção, ferida, dor, fantasia, não. O papel adulto é neocórtex, é essa parte de cima do cérebro, racional, e aí você vai tomar uma decisão racional. Por quê? Porque no momento que você toma a decisão, aí a Raíza vai explicar isso aí com muitos detalhes, ela vai contar exemplos, experiências. No momento que você toma uma boa decisão, você vai ter atitudes que vão fazer essa decisão entrar em mecanismo de funcionamento. E essas atitudes vão te colocar como senhor do seu destino, como protagonista. Agora, se você tomou uma decisão com a sua criança ferida ou com a sua criança mimada, você vai tomar atitudes feridas e mimadas. Ah, nunca mais eu falo com você. Também, a partir de hoje, sabe como é que é? Decisões erradas. Então, decisões têm que ser adultas para que você consiga ser um adulto. Mesmo antes de você ser um adulto, tome decisões adultas. Essa é a visão. Sim, eu até penso que, vamos ver aí se você concorda comigo, pode até haver um sentimento,
Mas esse sentimento tem que ser bom. Como eu estava falando no início, quando você toma uma decisão motivado por tem que ser racional, obviamente, tem que ser planejado, mas quando você toma uma decisão e o sentimento é ruim, é um sentimento de vingança, só por causa disso também, agora acabou tudo. É um sentimento ruim. Agora, quando você toma a decisão, mesmo tendo um sentimento, mas se ele for positivo, porque agora é um momento que eu decido que Raíssa, eu vou... Diga. e tem até aquelas pessoas assim que tomam decisões boas, mas baseadas numa emoção ruim. Por exemplo, eu sofri tanto na vida que agora eu vou ficar milionário. Vocês vão ver, eu vou ficar... E essa pessoa fica milionária. Só que ela construiu uma casa na areia. Por quê? Porque ela tomou uma decisão baseada num sentimento ruim. Num ressentimento. E por isso que tanta gente fica milionária, quebra, ou então se suicida, ou então destrói Ou o é casamento. infeliz. Por quê? Ou é infeliz. Por quê? Porque ela não escolheu. Ela tomou uma decisão errada. Então a decisão define como você vai se sentir lá onde você vai chegar, independente se for um lugar bom. Sim, e por isso também que eu gosto de falar, embora não seja a minha área, psicologia, mas o quanto é importante você se conhecer, você saber quem você é. Primeiro você é alguma coisa, você se sente, você se conhece, e daí vem as decisões. A decisão, ele é o momento mais importante, porque se você toma decisão baseado num sentimento negativo, você vai repetindo ciclos. E aí vai vindo mais um ciclo. Aí você pensa, por que está acontecendo isso comigo de novo? Puxa vida, mais uma vez, a vida só me dá paulada. Parece que Deus não me entende. E aí culpa Deus, culpa pai, culpa mãe, culpa todo mundo, culpa o vizinho. Mas não, é porque você tem que ter inteligência, é a parte que o Ricardo falou, o raciocínio para entender que a sua decisão tem que ser tomada por um entendimento de que tem que ser algo bom para você, e você tem que se conhecer de tal forma e pensar, e observar, uma coisa que eu aprendi esses dias, é observar o seu comportamento. Como é que você se comporta? Eu me comporto sempre da forma tal. Então, esse seu comportamento, você observa ele. Tenta observar do lado de fora. Eu sempre me comporto do jeito tal. Então isso aqui tem a ver com tal situação. E aí você vai se enxergar. Quando você se enxergar, você consegue se analisar. E daí você passa a fazer planejamentos e decide. Agora eu vou escrever um livro, agora eu vou viver os meus sonhos, agora eu deixo para trás as coisas de menino. E aí o ciclo não se repete, pelo contrário, você entra num novo portal. Porque Deus tem portas abertas para a tua vida, para liberar sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a salvação dos teus filhos. Mas isso depende de um comportamento para que o ciclo não se repita. Concorda, Rick? Não dá para falar, né? Já botou Não, eu máscara? botei no mute para o barulho aqui do aeroporto não atrapalhar. Mas Já está na fila? Estou na fila aqui, mas quero participar. Então é isso mesmo. Paulo ele falou sobre isso, né? Paulo devia ter um problema também de infantilidade. Porque quando ele diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas eu não sou mais menino. Então eu deixo para trás as coisas de menino. Então, na verdade, ele está dizendo assim, caraca, mano, eu cresci. Como é que eu tô tendo esses sentimentos de menino? Como é que eu tô tendo esses... Eu tô querendo Comportamento. aniversário com 40 anos de idade. Eu tô querendo ser paparicado. Eu tô querendo ir para Disney. Não posso ter mais esses sentimentos de menino. Mas a palavra-chave é que ele diz, e quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora eu não sou mais menino.
Então eu decido deixar para trás as coisas de menino. Então foi uma decisão dele. Ninguém pode mudar a sua situação vitimista, ou mimada, ou infantil, a não ser você. Você tem que tomar essa decisão. A decisão, eu quero ser adulto, chega. Não, chega de mimimi, eu não quero mais, eu quero andar para frente. Foi assim que Paulo pensou, entendeu? Vou botar no mute aqui e você fala. Joia. É isso mesmo, porque o texto diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu era mimizento, eu culpava todo mundo. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão, a culpa é da professora da escola, a culpa é do meu chefe do trabalho, a culpa é de todo mundo, menos tua. E daí Paulo diz, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, ou seja, me tornei, ele decidiu se tornar homem, ele deixou para trás as coisas de menino. E aí ele tomou uma decisão, agora eu vou ser homem. E daí, né, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu não sei se vocês já ouviram falar, até os psicólogos que estão aí presentes podem me ajudar, mas dizem que existe a crise da meia-idade. E dizem que todos passam por isso, e certa vez eu estava num encontro de mulheres da igreja, numa roda de mulheres, nós tocamos violão, nós conversamos, íamos tomar um chá, e tinha uma psicóloga que ia palestrar. E eu tinha 33 anos à época, e eu perguntei a ela assim, alguém quer fazer uma pergunta? Eu perguntei para ela assim, existe esse negócio mesmo de crise da meia-idade? E ela, poxa, que pergunta, Raíza. Essa psicóloga é minha amiga, né, de outra cidade, mas de vez em quando a gente se fala, e ela disse, pode ser que sim. Só que eu achei interessante que ela me perguntou assim, mas por que você está fazendo essa pergunta? E eu disse, porque eu me sinto ingrata com Deus, eu falei assim, porque Deus já me deu tanta coisa boa, eu já viajei esse Brasil quase todo com meu marido, eu tenho um bom casamento, eu tenho bons filhos, mas eu ainda tenho desejos, eu ainda quero mais. E ela falou, e qual o problema de você querer mais? Qual o problema de você desejar mais? Parece que é ingratidão, porque a vida tá boa. E ela disse assim, mas qual desejo você tem? E eu disse para ela, eu quero fazer faculdade. Aí ela, e faculdade de quê? Eu de direito. E por que você não faz? Aí eu fui colocando, né, as minhas justificativas, as minhas crenças limitantes. E ela disse assim para mim, vai para a faculdade. É o seu desejo? E daí, eu realmente estava passando por uma crise, eu não sei se foi precoce, porque foi aos 33 anos, mas eu tomei uma decisão. E eu tive, obviamente, que arcar com as consequências da minha decisão, que foi deixar os meus filhos pequenos em casa, toda noite com meu marido, deixar o meu marido sobrecarregado, tomando conta das crianças toda noite, o estudo que era puxado, noites sem dormir, provas difíceis, etc, e etc. Mas naquele dia eu tomei uma decisão. Eu vou ser advogada. E a jornada não foi fácil, porque a decisão, você não sabe o que tem pela frente, você simplesmente decide, mas ela é um romper. Antes que eu já vou entrar no avião daqui a pouco, mas, gente, spoiler para vocês, hein? Eu estou lançando meu livro em junho, que é Os Portais do Aleph Beit, as 22 letras, e ela vai lançar um livro que é Advogada Negra, o nome do livro, com um testemunho dela. Segue aí, Raíza. Sim, achei que você ia falar alguma coisa, comentar sobre a minha decisão. E daí eu tinha muitos medos, gente. Eu tinha muitos receios, porque eu já estava 14 anos fora de uma sala de aula, né? E eu pensando, eu quero fazer direito, mas eu não sei se eu sou capaz. E aí eu fiquei na dúvida, eu acho que eu vou fazer pedagogia, porque eu fiz formação de professores no 2º grau, então pedagogia é mais fácil. Porém, eu liguei para minha mãe, e graças a Deus eu tive uma boa mãe.
E eu lembro que eu estava na garagem da casa que eu morava, do apartamento, e eu falei assim, mãe, eu vou para a faculdade. E ela ficou muito feliz. E ela, filha, você vai fazer o quê? Aí eu disse, mãe, eu não sei se eu vou fazer direito ou pedagogia. E ela falou, mas por que a dúvida? Eu falei, porque direito é muito difícil. E ela disse assim, mas se outras pessoas conseguem, você também consegue. Aí eu perguntei assim, mãe, você tem certeza? Aí ela, minha filha, qualquer pessoa pode alcançar o que quiser, basta decidir, basta querer. E eu lembro que eu chorei, mas foi uma injeção de ânimo. Olha, veja só, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Tudo que você deseja na sua alma, você que é bom, você tem que focar. Porque tudo o que você foca se expande. Então, veja, eu tomei a decisão sozinha. E quando eu fui conversar com a minha mãe veio com uma confirmação, vai. E aí, quando eu fui conversar com meu marido, que está aí presente, ele tomou um susto, mas ele falou, vai. Eu acho que ele nem acreditava tanto que eu ia dar conta, mas ele falou, vai. E eu fui, pessoal. E, enfim, o resultado vocês já sabem, né? Eis-me aqui, estou advogada, né? Mas a decisão, ela muda destino. Ela quebra ciclos. E muitos de nós ficamos vivendo ciclos na vida durante muito tempo. E eu digo para você que o tempo da decisão é hoje, é agora. Você precisa decidir querer viver. Você precisa decidir, eu quero ser feliz. Eu quero conduzir bem os meus filhos. Eu quero conduzir bem o meu lar. Eu quero ter um bom relacionamento. E você foca. E Deus vai te ajudando, Deus vai te amparando. Quer falar mais, Rick, antes de encerrar? Antes de sair? Tá. Então, vamos lá. O que você decide neste tempo? Eu te faço essa pergunta. Qual a decisão que você já está aí, ó, já está na sua cabeça há tempo e que você estava procrastinando até hoje? Não precisa colocar aqui, mas pense e responda para si mesmo. Deixa eu falar aqui rapidinho, então. Diga. Eu estou entrando no avião já, mas sobre essa questão da atitude, né? Você falou da tua faculdade e eu tenho certeza que muitas vezes na sua faculdade você teve um momento de medo de criança, o medo de criança, o choro de criança, a raiva de criança, vontade de desistir. De criança. Então, todas as manifestações de criança, elas vão caminhar com você durante a sua vida. Isso não se mata. A questão é como eu vou lidar com isso. Então, o seu protagonismo deve ser um protagonismo adulto. Eu quero ser adulto. Eu estou me sentindo criança, mas eu não vou deixar esse sentimento governar as minhas atitudes. Gente, eu vou sair, eu vou deixar a Maju Coutinho aí com vocês, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um pouquinho. De volta ao Brasil, gente. De volta ao mundo, indo agora para o Uruguai. Né? Então estejam orando pela minha vida. Mas foquem aí. Foca, Raíssa. Foca no foco. Como diz nosso Dudu. Abraço. Deus abençoe a todos. Beijão. Então, pessoal, fica aí a minha pergunta para você. Você quer... Que decisão você toma hoje? Decisão de ser vitimista? De culpar os outros? Ou de tomar a autorresponsabilidade, de tomar para si a decisão de seguir o seu caminho, sabendo quem você é e sabendo quem é que te garante? Pode haver erros no caminho, mas erros fazem parte. Pode haver situações em que você vai pensar em desistir, mas aí você pensa em quem é que te garante, quem é que está com as asas sobre você, quem é que te cobre. E quando isso acontecer, você caminha mais uma milha. Lembra-se dos versículos, continue, eu vou mais um dia.
E, gente, não é fácil, a vida é desafiadora. Cada decisão, seja ela qual for, vai ter as pedras que você vai ter que superar, vai ter os obstáculos, mas vai na decisão. Obviamente que se houver alguma coisa que Deus diga, não, essa decisão não foi boa, tudo bem. Conserte a rota, só não repita o ciclo. E aí eu pergunto, você é um vitimista? Você é alguém que coloca a culpa no outro, que aponta o dedo? Você é o crítico, é aquele que quer ficar corrigindo o outro o tempo todo, que é a criança, né, ferida? Porque a criança ferida é aquela que culpa os outros pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. E é muito interessante essa questão da decisão, porque ela não depende do outro. Durante muito tempo, na igreja evangélica, nós queríamos aconselhamentos, nós entrávamos nos gabinetes pastorais para pedir para o pastor e perguntar, pastor, o senhor acha que aquela pessoa é a pessoa com quem eu devo casar? Mas por que isso? Porque você queria responsabilizar o pastor pelo seu desejo, pela sua decisão. E aí depois ficava culpando o pastor, ficava culpando fulano por algo que você tinha decidido. E é aí que você muda o jogo, quando você entende o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu pensava, agia e raciocinava como menino. Mas agora que eu sou homem, que eu sou mulher, que eu sou adulto e adulta, eu tomo as minhas decisões e eu me responsabilizo por elas. Isso é decisão. E daí, nós seguimos, já caminhamos para a atitude, que é o segundo tema. Depois que você toma a decisão, você segue para a atitude, que é o agir, que é a ação. E é nesse momento que você coloca em prática tudo aquilo que você decidiu positivamente em Deus. Vejam, ouçam. Jesus, Deus, por vezes, deve ter feito a você promessas. Promessas. Quem tem aí uma promessa? Eu acredito que todos vocês têm uma promessa. E durante muito tempo, você pode ter sido incrédulo e pensado, não, isso não é para mim. Não, Deus prometeu, então Ele que faça. Deus prometeu que eu vou para fora do país, mas você não faz sua parte, você não tira um passaporte. Deus prometeu que eu vou comprar um carro, mas você pensa, não, eu não mereço. E aí você fica ali esperando Deus fazer, Deus promete, você crê na promessa, a sua decisão de crer, e naquele momento você dá continuidade àquilo que Deus prometeu e você vai caminhando com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você vai caminhando na promessa, você crê na promessa e você, ó Deus, eu tô aqui. Eu sei que o Senhor prometeu, mas eu também estou fazendo minha parte. E aí você vai dando continuidade. Quer entrar? Opa, que bom. Espera aí, vou te enviar aqui, o convite. Pronto. Ricardo Ribeiro quer entrar novamente. Vamos embora. Fala aí. Não quer falar? Quero ficar aqui ouvindo, mas eu vou botar no mute aqui para não atrapalhar. Muito bem. Então, você tem que entender que vocês vão entender o raciocínio do que eu estou dizendo até o final dessa mensagem. Então, você começa a ter atitude. Atitude é algo muito importante. Atitude não depende das circunstâncias, atitude não depende do comportamento das pessoas. Atitude é como você reage à vida e às circunstâncias da vida.
Ricardo está aí presente, uma coisa que eu falo para ele, que embora ele seja o meu mestre, o meu discipulador, mas quando acontece um imprevisto, antigamente ele, meu Deus, aconteceu uma situação, uma criança precisa ir para o hospital, preciso levar no médico, e ele pensava, poxa, eu programei o meu dia didaticamente, mas agora eu vou ter que parar para levar a criança no médico. E eu falava para ele assim, ele está aí presente, ele pode confirmar, eu falava assim, amor, imprevistos acontecem. E aí o imprevisto acontecia, nós resolvíamos o imprevisto. Então, aconteceu a situação com você, como diz a filosofia do Charles Swindoll, se eu não estou enganada, ele diz, de 100% do que acontece na tua vida, 10% é o que acontece e 90% é como você reage àquilo. Então você vai lá, resolve a situação e volta à vida, volta ao seu plano e dá continuidade, não para. É isso aí. A bispa Ana Beatriz está falando para a Lauren, vamos para cima. É isso, é decisão e atitude. Aí agora a gente já está fazendo acontecer. Eu quero deixar aqui, gente, algumas coisas. Quer falar, Ricardo? Não. Eu só penso assim, a decisão ela é um poder muito grande. Porque quando uma pessoa decide, ela descobre que tem dentro dela, é igual um celular, que a pessoa pensa assim, estou com 1% de bateria. Mas existe uma bateria externa, escondida dentro do celular, com 20% a mais, com 30% a mais de energia. Então, no momento que a pessoa fala assim, eu quero, ela tem que querer mesmo. Porque o cérebro, ele não é burro. Ele sabe quando a boca está falando a verdade. Tá dando para me ouvir? Sim. O cérebro normal. O cérebro sabe quando a boca está falando a verdade ou que está mentira. Tem gente que fala assim, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão. Ano novo, vida nova, vou emagrecer. Mas o cérebro sabe que não é verdade. Mas quando você de fato acredita na sua decisão, irmão, essa bateria secreta do celular aparece. Você encontra força onde você não tem. E outra coisa, o universo todo é conectado a você. Você não sabe, mas o chão que você pisa se torna parte de você. E esse chão está conectado com todo o planeta. Então, no momento que você decide de verdade, todas as coisas começam a conspirar a teu favor. Né? Agora, sempre lembrando, você vai carregar os medinhos, as coisinhas ainda estão aí. Mas você decidiu assumir o controle sobre ela. Você pegou o volante e falou assim, peraí, eu estou dirigindo um carro, o motorista é o adulto, o passageiro é o mimadinho, o que senta lá atrás é o feridinho, é o coitadinho, está todo mundo no carro, que é você. Só que quem dirige a porcaria desse carro é o adulto, é o cara que toma decisão, é o cara que toma atitude, é o cara que não fica se movendo por emoções. Ele se move por inteligência. Raciocínio. Por isso eu falei tanto de questionamento, de alienação, porque nós temos que ter o direito de raciocinar, meu irmão. A religiosidade tira isso de nós. O sistema tira isso de nós. A escola tira isso de nós. E a gente fica igual os bobão com medo de tomar decisão. Aí, um exemplo, por exemplo. Às vezes a pessoa está numa situação, num relacionamento tóxico, de amizade, de casamento, de sociedade, mas ela tem medo de romper esse relacionamento por causa de algum conceito ditatorial que colocaram nela. E a criancinha dela está com medo. Eu não posso fazer isso, porque senão o que vão pensar de mim? O que vão pensar uma ova, meu irmão? Você já é adulto, você que tem que pensar de você. E tomar decisões e, como a Raíssa disse, assumir responsabilidade. E se você tomar uma decisão errada, irmão, não tem problema nenhum. É melhor tomar decisão errada e consertar do que você não tomar decisão nenhuma e ficar uma vida inteira de criancinha medrosa, uma criancinha mimada, paparicada, igual aquela criança que está 40 anos morando na casa da mãe e do pai, porque não tomou decisão. É um mimado. Sim. Entendeu? É isso aí. A pessoa pensa, eu quero emagrecer. Mas não decide emagrecer, de nada adianta, porque emagrecer é uma decisão.
eu tenho que fazer atividade física. Eu vou dizer para vocês, todos nós precisamos fazer uma atividade física, quer estejamos gordos ou não, quer estejamos acima do peso ou não. Porque uma coisa que eu percebi, eu descobri, que Deus colocou dentro de cada um de nós os hormônios suficientes para produzirem para o nosso cérebro, oxigênio para o nosso cérebro, está tudo dentro de nós. Deus é muito perfeito, Ele é muito lindo. Só que o que acontece? A Bíblia diz, os céus pertencem ao Senhor, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então aqui, quem tem que ter decisão, quem tem que ter atitude e comportamento, somos nós. Então vejam, Deus colocou dentro de nós hormônios suficientes que produzem alegria. Eu ouvi pouco que ele falou. Tá bom, ele se despediu. Então, pessoal, Deus colocou dentro de nós hormônios. Eu aprendi isso com um instrutor de boxe, que Ricardo e eu fazíamos boxe, e ele dizia assim, o sedentarismo é a pior doença. E aí ele falava dos hormônios que estão dentro de nós, mas que só são liberados quando nós produzimos energia. E como é que se produz energia? É se movimentando. Isso aqui, ó, que eu estou fazendo, eu já estou produzindo energia para querer viver, para querer sair da cama. Gente, não volte para a cama hoje. Saia, se você está deitado, levanta agora, vai me ouvindo e vai levantando, vai lavando o rosto, vai escovando o dente e toma água. Acorda, a vida está aqui, Deus deu para você, é tempo de viver. É tempo de viver. Todos os dias eu agradeço ao Senhor pela vida, principalmente nesse dia. Mas vamos lá, porque tem ainda muita coisa para falar. Tá bem, vou salvar? Tá. Ele pediu para eu salvar a live. Você precisa cortar os inimigos da sua saúde. Você sabe que você precisa cuidar da sua saúde. Eu li uma frase muito interessante esses dias, que diz o seguinte, quem não tira tempo para fazer atividade física hoje, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença amanhã. Quando eu li essa frase, eu pensei, não é que é verdade? E daí eu lembrei do meu instrutor que dizia, movimenta, levanta da cama. Sabe o que a cama muitas vezes representa? Zona de conforto, aconchego, representa, né, a proteção. Mas, pessoal, nós precisamos tomar o protagonismo da nossa vida. Você precisa tomar o protagonismo da tua vida. Levanta, larga, toma o teu leito e anda. O leito tá aí, mas anda. Levanta, movimente-se. Gente, Deus é lindo. A palavra de Deus é maravilhosa, porque está tudo na Bíblia, mas a gente não tem noção. E quando o Ricardo fala de conhecimento nas lives para você, quando ele fala de questionar, e talvez você pense, pô, não estou entendendo o que esse apóstolo está querendo dizer, eu vou dizer para vocês, está na Bíblia. Coloque aí na busca, na Bíblia online, conhecimento, entendimento, ciência, e você vai ver que Deus diz assim, busque o conhecimento, busque o entendimento, busque a sabedoria. É tempo de deixar a alienação, é tempo de deixar que os outros pensem por você. Deus te criou para que você tenha a capacidade de raciocínio e de discernimento. A decisão é tua, é o tempo e é hoje, eu digo para você. O tempo é hoje. A decisão é para hoje. A decisão de ser feliz. A decisão de sorrir para si mesmo. Eu tenho feito um ato profético meio doido esses dias. Dizem que o sorriso, ele mexe com
não sei, com músculos do nosso rosto. E de vez em quando eu estou escovando dente, alguma coisa assim, eu sorrio para mim. Não sei se os psicólogos que estão aí devem achar isso normal, mas ultimamente eu tenho feito isso. A vida, né, as circunstâncias estão querendo dizer para você que não. Mas Deus, se você está de pé, se você está acordado, se você está vivo, Deus está dizendo para você, sim, hoje, ainda tem hoje. Então sorria, agradeça a Deus pela vida. E daí é o tempo de você fazer uma coisa impressionante que está na Bíblia, que eu vou citar para vocês aqui. Não anotei onde está o versículo, mas vocês devem conhecer muito bem. Quando Davi disse assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a tua salvação. Gente, analisem esse texto comigo. Davi estava ministrando sobre ele mesmo. Ele estava dizendo, com a razão dele, com a mente, com o Espírito Santo que estava rugindo dentro dele, dizendo: alma, cala-te, sossega, submeta-se. Submeta-se, alma, a Deus, ao teu Senhor que te deu vida e que disse: prossiga, caminha mais uma milha. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Davi estava se auto-ministrando. E aí eu quero falar de algo, pessoal, muito importante. Obrigada aí, pastor Luiz, Salmos 42, versículo 5. Amém. Gente, obrigada pela contribuição. E daí eu quero dizer para você o seguinte: você luta e você vence as suas guerras. Porque Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Você é aguerrido, porque você faz parte de um exército poderoso do Deus vivo. Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. E, poxa, vocês vão entender quando eu encerrar, que falta pouco, mas vocês vão entender o que isso tudo está querendo dizer para você. E, obviamente, que o Espírito Santo de Deus vai ministrar mais sobre a tua vida aí. Então, é tomar atitude. É dizer para si mesmo: quer saber? Eu vou lutar. Eu sei que vai ser desafiador. Mas se o meu Senhor, aquele que comanda a minha vida, que é o meu Pai, Ele disse para mim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse momento você vai dizer: opa, tua ficha deve estar caindo agora. Se não caiu, por favor, gente, deixa a ficha cair. Você sabe de quem você é filho? Você tem ciência de quem é o teu pai? Que ele é o mais poderoso dessa terra? E aí você começa a pensar e começa a entender: é verdade, Deus me deu um manual para vencer dia após dia e eu não pratico quase nada. E quando você toma atitude dia após dia, você caminha mais uma milha, um passo de cada vez. Você se respeita, você se ama, você entende que Deus está dentro de você, que Ele tem planos com você. Você deixa a cama, você deixa a zona de conforto. E aí você prossegue. Você prossegue para a vida, porque a vida é isso, é desafiadora. Mas Deus a fez para você viver com plenitude. E vamos lá para o protagonismo. Depois que você decide, você toma atitudes. E quando você toma atitudes, você se torna protagonista da sua própria história.
Quando você faz tudo isso, que foi falado aqui já nessa live, decide tomar atitudes, remexe o seu interior, decide viver, decide ser feliz, decide sorrir, decide viver os planos de Deus, e você larga a procrastinação, você larga o vitimismo, você larga a culpa. Você culpa o outro, você culpa a si mesmo, você critica o outro, você critica a si mesmo, você maltrata o outro, você maltrata a si mesmo. Quando você deixa tudo isso de lado, você se torna protagonista da sua própria história. E uma coisa que o Ricardo sempre fala aqui em casa, que o Sylvester Stallone, ele foi o Rambo, né? O Rambo da nossa época aí, dos mais antigos, os novinhos não conhecem, mas o Rambo, ele era chamado para ir para a guerra, mas ele ia sozinho. Não tinha exército com ele, ele era o exército. E ele chegava nos campos de batalha com bombas, com a faca, com as armas que ele tinha, e o lugar com vários, muitos e muitos homens como é que eu posso dizer? Exércitos inimigos segurando ali os prisioneiros, e ele ia lá sozinho, e ele salvava todo mundo. Mas sabe por quê? O Rambo vencia tudo? Porque o Rambo era o autor da sua própria história. Sylvester Stallone é quem fazia os seus próprios filmes. Ou seja, ele decidia quem ia vencer, como ia vencer, e aí não tem exército contrário que vença quando você se torna protagonista da sua história. Você sabe as promessas que Deus tem para a tua vida. Você sabe o chamado que Deus tem para a tua vida. E se você está parado, estagnado, paralisado até hoje, é porque você ainda não tomou a decisão, nem a atitude, nem o protagonismo. Quando você para de admirar a vida dos outros e passa a admirar a sua própria evolução, você cresce. Você se torna protagonista. Vejam, muitas pessoas pensam assim, inclusive eu pensava, tá? Eu não sou capaz de fazer live. Não, tem tanta gente boa pregando, tem tanta gente boa fazendo live, tem tanta gente boa que prega nos grandes púlpitos. Eu sou muito pequena para isso. Mas eu um dia decidi parar de olhar para o outro e me comparar e achar, não, eu não prego tão bem quanto fulana de tal. Não, eu não sou tão boa, eu não tenho. Gente, nós somos um corpo. Somos um corpo e cada um tem uma função nessa terra. Cumpra o seu papel e o seu chamado. Faça a sua parte, faça o que Deus te mandou. E eu nem vou entrar no quesito obediência, porque se eu fosse fazê-lo, puxa, falar sobre obediência aqui ia tomar muito tempo. E já está encerrando. Mas deixe a comparação de lado e faça, porque com certeza Deus tem falado coisas ao teu coração já há algum tempo. Deus tem chamado você para coisas já há algum tempo. E você estava aí, com o corpo mole, procrastinando, ou dizendo, não, estamos na pandemia, não tem nada para fazer, vou ficar aqui, estou home office, está tudo desorganizado. Ei, está sim na pandemia. Nós perdemos muitas pessoas. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Mas uma coisa nós sabemos, eu sei. Hoje eu acordei e você também. Então, algum propósito com a minha vida e com a tua vida Deus tem para o dia de hoje. E é agora. Chega de comparação, chega de vitimismo, chega de culpar os outros por atos que só cabem a você fazer. Chame para si a autorresponsabilidade.
seja homem adulto, seja mulher adulta, e entenda quem você é, que você é responsável pelos seus acertos e pelos seus erros. E durante muito tempo nos foi pregado que errar, né? Errar, poxa, eu tomei a decisão tal e errei, era pecado. E nesse momento, quando você diz assim, não, eu não posso errar. Quem sou eu? Não, eu não posso cometer tal erro de tomar uma decisão e, poxa, depois pensar, estava errada essa decisão. Quando você faz isso, você comete um dos maiores pecados que existe, que é o orgulho, que é querer ser igual a Deus, que é querer ser igual a Jesus, porque o único que não cometeu o erro foi Jesus. E eu falo isso para vocês com propriedade, porque eu era a rainha da arrogância, expert em arrogância. Sabe o que é ser arrogante? Eu tenho orgulho da minha própria humildade. Eu sou muito humilde. A pessoa, eu descobri isso, que a pessoa que diz eu sou muito humilde e quer ser sempre forte, quer ser sempre, tá ali, não tem erro. E isso acontece muito no meio evangélico. Falo por mim. Acontece muito. Não, porque eu aconselho fulano, eu sou muito forte, eu aguento tudo. O nome disso é arrogância. É querer ser melhor que o outro. É achar que você pode mais que o outro. Que você é superior ao outro. Ai, irmãos. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Senhor, quando eu descobri isso, gente, eu falo por mim mesmo, eu passei por esse processo. Eu acredito que muitos de vocês estão se identificando aí, mas falo por mim. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Pai, me perdoe, Senhor, por eu achar que a minha humildade era algo importante, porque isso me fazia me sentir melhor do que o outro. Senhor, me perdoa por achar que eu não posso errar, porque eu vou estar querendo ser igual a Jesus, a perfeccionista, que nunca erra. É o princípio satânico que eu vos falei, porque quem falou isso foi o diabo, quando ele disse, serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser como Jesus. Todos os dias eu peço, Jesus, me ajuda hoje a ser melhor. Mas cada dia que passa, eu vou descobrindo que tem sempre algo a melhorar. Sempre tem algo melhor. E aí eu olho para trás, opa, ontem eu não fui tão boa como hoje. Hoje eu estou sendo um pouquinho melhor. E amanhã vai continuar sendo. É assim que funciona. Por isso que nós devemos nos humilhar diariamente. Deixe a arrogância de lado. Deixe o perfeccionismo. Ainda existe um papel que é melhor do que o protagonista. Sabe qual é o papel que é o melhor do que ser protagonista? É o papel de diretor do próprio filme. Como eu falei para vocês, quando você decide, a partir de agora, tá bom, eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou fazer uma faculdade. Eu consigo. Eu tenho feito algo, gente, esses dias, que é proclamar a palavra. E eu leio a palavra em voz alta e eu declaro a palavra. E Deus falou para mim algumas coisas que se confirmaram. Engraçado que Deus usou profetas diferentes para falar para mim a mesma coisa. Alegra o teu coração. E eu não conseguia pensar que nesse tempo de pandemia era possível estar alegre.
nesse tempo com tantas perdas, com tantas dores. Mas Deus falou, eu tenho que obedecer. E daí eu começo a proclamar a palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor é minha casa. Hoje é a minha casa. Então eu me alegro todos os dias pela manhã, quando eu acordo e eu tenho fôlego de vida. Enquanto tantas pessoas estão lutando para respirar, para ter oxigênio. Hoje eu tenho oxigênio. E eu agradeci hoje a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Pelo ar que o Senhor me concede. Então, neste momento, eu estou sendo diretora da minha história. Só que realmente, como o Ricardo disse aí, ó, base apostólica, melhor que ser o diretor é ser o investidor. E sabe quem é o investidor da sua vida? É o teu Deus, é o teu Pai. Porque Ele entregou o seu filho. Olha como Ele investiu na sua vida. Nós já vamos encerrar. Mas entenda como Deus investiu na tua vida. Ele entregou o filho dele, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós falamos da vida eterna quando desfalecer o nosso corpo ou quando ele vier nos buscar, mas também para termos vida em abundância. Sabe por quê? Porque além do próprio Deus ter investido o filho dele para sua vida, para ser exemplo para você, o próprio Jesus investiu cada gota do sangue dele para que você estivesse vivo hoje e vivendo em alegria, em gratidão pelo dia de hoje. Hoje é dia 6 de maio de 2021. É dia de gratidão, é dia de entender. Eu decido, eu tomo atitude e eu sou protagonista porque tem alguém muito maior atrás de mim que é o meu investidor. O meu investidor é o Pai Eterno que me fez promessas. O meu investidor é Jesus Cristo que derramou cada gota do seu sangue por mim para me dar vida e vida em abundância. Então, irmãos, gratidão. Gratidão a Deus por ter entregado o seu filho para te salvar. Gratidão ao filho por ter entregado cada gota do seu sangue por você. Gratidão ao ar que você respira hoje. Quanto aprendizado nós temos tido esses dias. Gratidão. Porque todas as lutas que você passou até hoje e que você ficava vitimizando, que você ficava chorando, que você ficava lamuriando, te fizeram o homem e a mulher que você está sendo hoje. Te fizeram ser forte como você tem sido até hoje. Irmãos, quando você olhar para trás, quando você lembrar do seu passado, ressignifica isso na tua mente, no teu coração. Você não vai chorar porque você sofreu, porque você sentiu dor, porque você foi uma criança ferida, porque você foi uma criança rejeitada. Dor nós sentimos, mas sofrimento você decide ter ou não. Eu senti muitas dores. Não dá para contar tudo agora, vai para o meu livro. Eu senti muitas dores. Mas quando eu olho para trás, eu decido se eu decido trazer aquele sofrimento de volta ou não, porque a dor passa. E só sofre hoje quem decide sofrer. Quem fica olhando para trás e olha para a sua história como algo ruim. Eu preciso dizer para você que tudo o que você passou, você precisa agradecer a Deus. Porque foi Deus te ensinando a ser forte.
Eu falo isso porque eu sou mãe. E quantos nãos eu disse para os meus filhos? Quantas vezes eu sentei-os à mesa e olhei séria nos olhos dele e disse para eles, é assim, assim, assado. Eles dizem que eu faço uma cara muito brava, mas é ser mãe, é ser pai. E isso é o que forma eles, isso é o que os prepara para a vida. A superproteção, querer estar sempre super protegido, não te prepara. Mas esse tempo, o tempo que você passou, ou o tempo que você possa estar passando hoje, está preparando você para algo glorioso amanhã. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão alegres colhendo seus feixes. Hoje vocês podem não estar entendendo o que está acontecendo, mas eu vou dizer para vocês por experiência própria. Vocês amanhã saberão todos os porquês. Vocês entenderão, se vocês se permitirem. Vocês saberão os porquês de tanta coisa ter acontecido nas vossas vidas. Eu quero encerrar dizendo para vocês que a gratidão é a memória do coração. Essa é uma frase muito falada e eu sempre trago isso, porque eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. E sabe o que é que me dá esperança? São as promessas que Deus fez para mim desde o dia que eu me converti até os dias de hoje. Quando eu me lembro do que Deus falou que eu ia fazer na minha vida, quando eu era uma menina, nascida na Baixada, crescida na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, quando ninguém dava nada por mim, quando eu era não tão excluída, mas deixada de lado, tinha pessoas que tinham condições e eu pensava, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se Deus fez por mim, Ele vai fazer por você também. Mas sabe por que Deus fez na minha vida? Porque quando eu recebi a promessa, eu aguardei no meu coração. E aquelas que ainda não aconteceram, sabe o que eu faço? Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu relembro, ai Deus, o Senhor me prometeu tal coisa. E eu tô firme aqui, sem ansiedade, mas eu descanso no Senhor. Seu coração, eu te pergunto, tem memória? Você lembra das promessas de Deus para a sua vida? Ou você rejeitou, ou você desacreditou quando Deus falou que ia fazer coisas na sua vida? Ou você fica hoje trazendo sofrimento de bagagens, de situações que aconteceram, de feridas que você levou? Se tiver, eu te convido a terminar essa live hoje e a começar uma nova vida. Nada de voltar para a cama, pessoal. Levanta. Vamos viver. Seja o que for, seja o que você estiver passando, vamos viver. Deus nos concedeu este dia. Então vamos ser gratos a Ele. Vamos viver este dia e dar para Ele todo louvor, honra e glória, porque é tudo dele, tem tudo a ver com Ele. Amém? Então guarda aí no teu coração, tudo começa com a decisão. Em seguida, decidiu, haja, tome atitudes. E assim você se torna protagonista da sua história. Você se torna, se quiser, o diretor da sua história. Porque você tem um grande investidor, que é o teu Deus, o teu Pai, o teu Abba, que está sobre você. E é Ele que te sustenta. Cada dia Ele investe em você. Vou salvar a live. Um beijo grande no coração de vocês. Vamos viver. Amém? Deus abençoe. Obrigada por ficarem aqui até agora. Shalom. Um excelente dia para vocês. Tragam à memória aquilo que vos traz esperança. Beijo grande. Shalom, shalom.